Feliz de estar aqui mais uma noite com vocês. Se você puder depois entrar no YouTube e assistir a mensagem de hoje de manhã, chamada A Cópia. Assista. Deus vai falar muito poderosamente ao seu coração. Eu estava essa tarde conversando com a minha esposa e falando algumas coisas da nossa vida. Eu tenho percebido que Deus está fazendo algo diferente no nosso meio. Deus está levantando uma geração sedenta, faminta pela sua palavra. Deus está levantando homens e mulheres apaixonados por Ele neste tempo. E eu quero despertar o teu entendimento nesta noite, para que você saia daqui entendendo de uma vez por todas que Deus, Ele não busca pessoas perfeitas. Ele não busca pessoas que tenham grande conhecimento, mas Ele busca pessoas que sejam verdadeiros adoradores. Ele busca pessoas que tenham um coração quebrantado, um coração desejando cada vez mais conhecer o seu Senhor. São essas pessoas que Ele tem buscado nesses dias. E baseado nisso, eu quero compartilhar com você uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Coloca para mim Eclesiastes capítulo 7, versículo 11. Eclesiastes capítulo 7, versículo 11, o texto diz assim: todos neste mundo devem ser sábios. Ter sabedoria é tão bom como receber uma herança. A sabedoria é melhor do que dinheiro. Preste atenção nisso, hein? A sabedoria é melhor do que dinheiro. A vantagem da sabedoria é que ela conserva a vida da gente. Pense no que Deus faz. Quem pode endireitar o que Ele fez torto? 14. Quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembre disto: é Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. A minha vida tem sido uma ilusão, mas nela eu tenho visto de tudo. Há pessoas boas que morrem e há pessoas más que continuam a viver sua vida errada. Talvez você tenha se perguntado isso um dia. Por que muitas pessoas boas morrem e por que muita gente que faz mal continua viva? Vamos continuar lendo. Por isso não seja bom demais, nem sábio demais, porque você iria se destruir. Tem uma versão que ao meio da revisada diz assim: não seja demasiadamente justo. O que Salomão está dizendo é que não tente ser mais justo do que a própria justiça. Mas também não seja mal demais, nem tolo demais, porque você iria morrer antes do tempo. Evite tanto uma coisa como a outra. Se você temer a Deus, terá sucesso em... Fala mais alto, terá sucesso em... tudo. A sabedoria pode fazer mais por uma pessoa do que 10 prefeitos juntos podem fazer por uma cidade. Não existe no mundo ninguém que faça sempre o que é direito e que nunca erre. Não fique escutando tudo o que os outros dizem, pois poderá ouvir o seu empregado falar mal de você. E você sabe muito bem que muitas vezes você mesmo tem falado mal dos outros. Isso não acontece na Belém, amém? Eu usei a minha sabedoria para examinar tudo. Estava resolvido a ser sábio, mas não conseguia alcançar a sabedoria. Como é que alguém pode descobrir o sentido das coisas que acontecem? Isso é profundo demais para nós e muito difícil de entender. Mas eu resolvi estudar e conhecer as coisas. Estava decidido a encontrar a sabedoria e achar as respostas para as minhas perguntas. Queria saber por que a maldade e a falta de juízo são loucura. Eu encontrei uma coisa que é mais amarga do que a morte. Um certo tipo de mulher. O amor que ela oferece é uma armadilha.
ou uma rede para pegar você. Os seus braços são como correntes para prendê-lo. O homem que agrada a Deus consegue fugir dela, mas o pecador não. Eu descobri isso pouco a pouco, quando procurava respostas para as minhas perguntas. Procurei outras respostas, mas não encontrei nenhuma. Entre 1000 homens encontrei um que poderia respeitar, mas entre as mulheres não achei nenhuma. Tudo o que aprendi se resume nisto: Deus nos fez simples e direitos, mas nós, repete comigo, mas nós, e eu estou incluído nesse meio, nós complicamos tudo. Deus nos fez perfeitos. Vocês mulheres tenham a certeza que quando Salomão falou aquilo, ele não conhecia vocês. Tenha certeza disso. Vocês não estão nesse meio aqui. Amém? Feche teus olhos e coloca a mão no seu coração. Pai amado, Pai querido, eu quero te adorar por essa noite. Eu quero te render honras, glórias e louvores. Tu és e sempre continuarás sendo o verdadeiro Senhor desta casa, o pastor desta igreja. Que a tua palavra possa penetrar no íntimo do nosso coração e que o Senhor venha trazer à nossa memória nesta noite tudo aquilo que nos traz esperança. Renova a nossa mente, nos dê um espírito de intrepidez e de ousadia, para que nós possamos pular todas as etapas que nós precisamos pular, em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso bem forte a Deus. Se tem alguém que conhecia de mulher, esse camarada. Teve 1000. Uma só já é difícil, imagina administrar 1000. O cara era um exemplo. E Salomão, quando ele começa a falar aqui de Eclesiastes, o que me chama muita atenção é que tem um momento ali, coloca para mim o versículo 20, se eu não me engano. Acho que é o 20. Não existe no mundo ninguém que faça sempre o que é direito e que nunca erre. Então isso é uma coisa que tem que entrar muito forte no teu coração. Pode deixar na tela, tá? Não existe ninguém que faça tudo certo, que nunca tenha errado. As pessoas sempre erram. E tem um momento que ele diz também o seguinte: cuidado que os seus funcionários podem falar mal de você. E eu, quando li esse texto, eu me lembrei de um cliente meu, um cliente muito rico, que ele construiu uma mansão em Itaipava, num condomínio chique lá, chamado Quintas do Lago. E aí ele fez uma mansão enorme, e ele botou câmeras para tudo que é lado da casa. Aí uma vez, conversando com ele, há muitos anos atrás, ele me disse o seguinte, que de vez em quando ele olhava na câmera, e ele foi e pegou o caseiro tomando banho de piscina. Aí ele foi e mandou o caseiro embora. Aí ele botou um outro caseiro para trabalhar lá e tal, e certa vez ele olhou também, o caseiro estava tomando banho. Aí eu lembro que meu ex-sócio virou para ele e falou assim: posso te dar um conselho? Ele falou assim: pode, tira a câmera. Tira a câmera, que senão tu vai mandar 10 caras embora, e você não vai conseguir ter funcionário. E a mesma coisa somos nós. Tem coisas que você não precisa saber. Tem coisas que você não precisa ficar preocupado se os teus funcionários falam bem ou se falam mal de você. Simplesmente exerça aquilo que Deus te chamou para exercer. E com certeza o teu funcionário ou a tua funcionária falarão bem de você. Não fique preocupado o que as pessoas falam a teu respeito. Não deixe que as notícias cheguem aos teus ouvidos e venham atrapalhar aquilo que Deus tem para realizar na sua vida. Eu já passei por algumas experiências que eu dei ouvidos a coisas que não deveria dar. E depois chorei amargamente a decisão que tomei. As pessoas não nos mudam. Nós fomos levantados para mudar as pessoas. As pessoas não podem transformar aquilo que Deus determinou para nós.
mas nós precisamos ser um porta-voz das boas novas de Cristo. A Bíblia nos conta uma história de um homem chamado Moisés. A Bíblia diz que Moisés, nos seus primeiros 40 anos, ele foi criado no palácio. Moisés entendeu toda a cultura do Egito. Moisés aprendeu como dar ordem a funcionários. E quando você medita na vida de Moisés, você percebe que Moisés estava, na verdade, sendo preparado por Deus para que no momento oportuno, lá na frente, ele pudesse conduzir um povo. E quando eu leio a Bíblia com calma, eu começo a perceber que Deus, ele sempre trabalha com pessoas preparadas. Muitas ele até prepara, mas ele trabalha com pessoas preparadas. Quer que eu te dê mais um exemplo? Davi. Davi era pastor de ovelhas, Davi cuidava de ovelhas como ninguém. Então, quando Deus levanta Davi para ser rei de Israel, Davi exerceu a sua função com maestria. Porque Davi sabia cuidar de ovelhas, ele com certeza cuidaria de um povo como ninguém. A Bíblia, ela é perfeita, ela é rica em detalhes. A Bíblia chega ao ponto de dizer, em Provérbios 6,32, que aquele que adultera está fora de si. Somente quem quer arruinar-se comete tal coisa. É o que está escrito em Provérbios 6,32. A pessoa que adultera, a Bíblia diz que ela está completamente fora de si. Em outras palavras, ela está tomada, ela está possuída pelo inimigo. Porque somente uma pessoa que está fora de si vai querer se arruinar. Ninguém vai tentar chegar um dia e falar assim, sabe de uma coisa? Eu vou me arruinar. Ninguém pensa dessa forma. Tudo o que você quiser saber está nesse livro. A Bíblia fala inclusive até de fiador. Não seja fiador de ninguém. A Bíblia te fala tudo, qualquer assunto que você pensar na face da terra, a Bíblia fala. E Eclesiastes ali, quando Salomão ele começa a dizer, eu queria que você colocasse novamente no versículo 11, todos neste mundo devem ser sábios. Ter sabedoria é tão bom como receber uma herança. 12. A sabedoria, isso me chama muita atenção, a sabedoria é melhor do que o dinheiro. É importante nós entendermos uma coisa. Sabedoria é diferente de inteligência. Uma pessoa inteligente é uma coisa, e uma pessoa sábia é completamente diferente. A inteligência fala de QI, sabedoria fala de Deus. Sabedoria é algo que você não consegue conquistar a sabedoria. Por mais que você seja uma pessoa que vive várias experiências, você vai adquirindo experiência, mas isso não tem a ver com sabedoria. Coloca para mim Tiago capítulo 1, versículo 5. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé, e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. O que está escrito aqui é que a sabedoria você tem que pedir a Deus e com fé. A sabedoria você tem que pedir com a certeza de que você vai receber. Quando você estiver diante de uma situação para que você tenha que tomar uma decisão importante, não tome a decisão por aquilo que você acha, nem tampouco por aquilo que as pessoas mandam você fazer, mas ore a Deus e peça ao Senhor sabedoria para tomar a decisão acertada. E quando você pede a Deus sem duvidar, o problema é que alguns pedem, mas duvidam. Eles não acreditam que vão receber aquilo que pedem. Então, na verdade, eles estão pedindo, mas são como que palavras lançadas ao vento. Quando você pedir a Deus alguma coisa, peça com convicção no seu coração que Deus vai te dar. Porque Deus tem prazer em dar sabedoria a alguém. Mas deixa eu te dar mais um conselho nessa noite. A palavra de Deus em Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você quer sabedoria,
A Bíblia diz que a sabedoria, ela vale mais do que dinheiro. Se você quer sabedoria, a primeira coisa que você tem que fazer é temer a Deus. Pastor, temer a Deus é ter medo de Deus? Não. Temer a Deus é você respeitar a Deus acima de toda e qualquer circunstância. Temer a Deus é você entender que Deus é algo soberano na tua vida e Ele é tudo o que você tem. Não se agarre nas tuas empresas, não se agarre nas pessoas que você conhece, mas tenha convicção que a tua esperança nada mais é do que o Senhor. E quando você entende dessa forma, a sabedoria por si só, ela começa a chegar à tua vida. E quando você é uma pessoa sábia, as tuas decisões são sábias, o teu posicionamento é sábio. Não queira ser mais sábio do que a própria sabedoria. Não tente ser demasiadamente justo. Em outras palavras, não tente ser mais justo do que a própria justiça. Seja moderado nas coisas. Entenda que o texto diz, você leu comigo, que não existe uma pessoa perfeita, uma pessoa que não tem errado. Não existe nenhuma. A começar por mim e por você. Todos nós temos os momentos de tristeza na nossa vida. Todos nós temos momentos em que decidimos por coisas que não deveríamos decidir. Mas o Senhor me trouxe essa noite para trazer ao teu coração uma palavra que você compreenda de uma vez por todas que a verdadeira sabedoria que eu e você necessitamos não é a sabedoria da terra, é a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do Senhor, a sabedoria que vai transformar a nossa vida, a sabedoria que quando nós estivermos diante de toda e qualquer situação, não vamos agir como uma pessoa qualquer, mas iremos agir como cidadãos do reino dos céus. Hoje pela manhã eu falava que em Gênesis capítulo 11 nos conta a história da Torre de Babel. Vários homens se juntaram, esses homens começaram a ter uma ideia. Eu falei muito sobre ideia, ter uma ideia de chegar até o céu. E eles começaram a construir uma torre que iria levar eles até o céu. E quando Deus olha e Deus vê aquele projeto, mesmo sabendo que jamais chegaria ao céu, Deus interrompe aquele projeto colocando sobre eles várias línguas. Então cada um começou a falar uma língua diferente. E eu disse pela manhã que o projeto de Deus nunca foi que o homem chegasse até o céu, mas foi que o céu chegasse até a terra. O projeto de Deus nunca foi levar o homem até o céu, mas foi levar o filho até a terra. O projeto de Deus sempre foi transformar o ambiente terreno, porque o céu não precisa ser transformado, ele é um ambiente de glória. Nós somos cidadãos do reino dos céus, diz as Escrituras. Eu falei hoje pela manhã também, e a minha mensagem não é essa, mas eu quero te dar só uma pincelada para você entender aonde Deus quer nos levar. Eu falei hoje de manhã que existe uma cópia, e toda cópia, ela vem sempre de um original. E a cópia, quando ela é autenticada, ela vale tanto quanto o original. Quando se faz um negócio, quando vai se apresentar algum tipo de documento, normalmente se apresenta a cópia, para que a pessoa analise toda a documentação e perceba que o negócio pode ser finalizado. Mas na hora de executar o verdadeiro negócio, o original vem e faz parte do processo. Eu e você somos cópias de Cristo nesta terra. Eu e você somos cópias autenticadas do Senhor nesta terra. E não podemos nos comportar de forma diferente. Uma cópia, ela não fala uma vírgula diferente do original. A cópia, ela precisa remeter ao original. Amém. A cópia precisa representar aquilo que realmente o original produz. E quando Salomão ele começa a falar sobre sabedoria, no começo do seu reinado, a primeira coisa que Salomão pede é sabedoria a Deus. Deus dá sabedoria para aquele homem. Quando vai para Eclesiastes capítulo 12, ele começa a falar que no fim, tudo é vaidade. Salomão percebeu que tudo que ele gostaria de ter, ele teve, mas ele percebeu que tudo era vaidade. Que a coisa mais preciosa que ele sempre teve perto, e ele não soube administrar, foi a presença do Senhor. Salomão troca a glória de Deus por deuses estranhos. Mas tudo isso, quando você começa a ler a Bíblia com calma, você vai perceber
Quando Salomão diz que ele buscou entre todas as mulheres e não achou uma, Salomão estava dizendo o seguinte: eu me deixei levar por relacionamentos que me conduziram por um caminho que não era o caminho que Deus tinha para mim. Então você homem, você mulher, perceba uma coisa, a palavra de Deus diz que não pode ter julgo desigual. Se você serve a Deus, você precisa buscar da parte de Deus uma pessoa para a sua vida. Não ache você que Deus vai unir algo que não procede dele. Você pode até sentir alguma coisa por alguém, mas tenha certeza que não foi Deus que colocou isso no seu coração. Deus, Ele é tão perfeito na sua criação, que tudo que Ele criou para o homem, para a mulher, é perfeito. E a coisa mais preciosa que eu e você necessitamos chama-se paz, sim ou não? Todos nós trabalhamos, no fundo nós queremos conquistar as coisas, mas o nosso desejo é ter paz. O nosso desejo é poder descansar. A Bíblia nos ensina que nós precisamos trabalhar 6 dias e no 7º descansar. O judeu faz isso com muita sabedoria. Mas descansar é literalmente descansar, não é trabalhar 6 dias e ficar no 7º pensando nos negócios. E é essa paz que excede todo entendimento humano. Jesus certa vez ele disse: eu vos dou a minha paz, eu não vou lá dou como o mundo dá. Essa paz que eu e você buscamos só existe em uma única pessoa chamada Jesus Cristo. Não existe na religião, não existe em outro lugar a não ser em Jesus Cristo. Jesus, ele é a fonte da vida. Quando a Bíblia fala de sabedoria, nós vamos levar o nosso pensamento até um homem chamado Daniel. A Bíblia diz que Nabucodonosor, ele invade Jerusalém, destrói tudo, e ele leva Daniel cativo junto com seus amigos e com toda uma tropa. Quando você começa a ler a Bíblia diz que Daniel, ele se comportou, e as pessoas percebiam que ele era 10 vezes mais sábio do que os magos e os adivinhadores daquele reino da Babilônia. E eu te pergunto, você acha que Daniel, ele estudou na melhor escola para ter aquela sabedoria? Não, Daniel era temente a Deus. Daniel se apartava do mal. Daniel, ele buscava ao Senhor manhã, tarde e noite. Daniel, ele buscava ao Senhor com toda a sabedoria. E automaticamente aquilo que ele buscava, não duvidando na sua fé, ele buscava e o Senhor derramava sobre ele. Daniel, além de ser um homem sábio, ainda adivinhava sonhos. Desvendava os sonhos. Certa vez eu trouxe uma palavra aqui dizendo o seguinte: os dons, a Bíblia fala em Romanos 11, 29, os dons são irrevogáveis. Quando Deus dá um dom para uma pessoa, Deus não dá e tira, Deus dá e deixa esse dom na pessoa. Essa pessoa, por às vezes não ter comunhão com Deus, ela permite que esses dons vão se esfriando dentro dela, mas os dons nunca saem dela. Deus não pode ir contra a sua própria palavra. Se Ele disse que são irrevogáveis, são irrevogáveis. Agora perceba uma coisa: os frutos do Espírito, eu e você devemos buscar. Os frutos do Espírito não são dados, são conquistados. Os frutos do Espírito é através de renúncia, através de entrega. Quando você busca o Senhor, você entrega a sua vida, automaticamente os frutos do Espírito começam a recair sobre você. Dom é algo gratuito da parte de Deus, mas fruto vem através de esforço. Você está aí? Como eu estava dizendo, Moisés viveu 120 anos. Nos primeiros 40 anos, Moisés foi treinado dentro do Egito. Moisés viveu no palácio. Moisés aprendeu a manusear armas. Moisés aprendeu a ser um guerreiro. Moisés aprendeu ali a se comportar como um príncipe. Moisés foi tratado de uma forma. A Bíblia diz que depois dos outros 40 anos, Moisés ele viveu no deserto. Ele foi cuidar do rebanho do seu sogro Jetro. Ele começa ali a ficar no pasto. Você conhece toda a história, quando ele se apresenta e a sarça ardente começa a queimar. Então Moisés vive 40 anos achando que ele era tudo. Depois Deus leva Moisés mais 40 anos mostrando que ele não é nada. E depois dos últimos 40 anos da vida de Moisés, Deus se apresenta para ele como tudo. Primeiro Deus coloca Moisés achando que ele é tudo. Depois Deus leva Moisés para um deserto e mostra para Moisés que ele não é nada.
E depois, para finalizar toda a história, Deus pega os últimos 40 anos e leva Moisés para conduzir um povo, entendendo que não é ele que conduz, mas é o Senhor que conduz por ele. Amém. Por isso, quando você leu comigo ali, que Deus dá tanto os dias bons como os dias maus, porque tudo vem dele. Mas o que me chama muita atenção nesse texto é no final, no versículo 29. Coloca lá, por favor. Eclesiastes 7:29. Tudo o que aprendi se resume nisto. Tudo. Ele aprendeu várias coisas, mas de tudo que ele aprendeu se resume nisto. Deus nos fez, repete, fala bem alto, por favor. Deus nos fez simples e? Mas nós, Salomão entendeu no final de tudo, depois de viver tudo o que ele viveu, ser o homem mais rico da face da terra, ter 1000 mulheres, ter um reino, governar um povo, depois de todas as experiências que ele viveu, Salomão entendeu que Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. E aqui eu entro na minha mensagem. Por que nós complicamos tudo? Quando Deus te chama para fazer algo, e você faz algo diferente daquilo que Deus te chamou, aí começa uma grande complicação na sua vida. Quando Deus te traz para fazer alguma coisa, e você resolve fazer algo diferente do que Deus te chamou para fazer, aí começa a complicação. E quando as coisas se complicam, elas se complicam de uma forma tão forte, que nós depois não conseguimos sair de onde nós entramos. Entenda uma coisa, Deus não nos colocou lá, mas nós, através das nossas decisões, entramos naquele meio, e agora queremos sair e não sabemos como sair. E toda essa complicação é algo simples, mas é o que a grande maioria vive. Porque quando você não consulta Deus, você toma as decisões que a tua mente te levam a tomar. Quando você não consulta Deus, você começa a decidir por coisas que Deus nunca decidiu por você. E o mais interessante é que no final você diz assim: por que Deus permitiu isso? Ei, peraí, você não convidou ele, você não perguntou para ele se podia. Você decidiu, e agora você diz que ele não... Por que ele deixou isso? Então você está envolvido no meio de um processo, no meio de um problema que você criou, e agora você começa a se perguntar por que Deus deixou. Entenda uma coisa, Deus não deixou, Ele te deu a oportunidade de ir e vir. Deus te deu a oportunidade de ir e vir. As decisões cabem a você, não cabe a Deus. Deus, Ele está a todo instante. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele geme com gemidos inexprimíveis, querendo nos revelar. Mas quando os nossos ouvidos estão tapados para ouvir a voz de Deus, e os nossos ouvidos estão somente abertos para ouvir as coisas do mundo, aquilo que Deus está falando, Deus nunca parou de falar. Grava isso no teu coração. Deus nunca parou de falar com você, você que parou de ouvir. Deus nunca deixou de falar com você um segundo sequer. Quando tem momentos na tua vida que você está diante de uma decisão, o Espírito Santo, ele tenta te impulsionar, ele tenta te revelar, mas você é tão focado naquilo que você quer fazer, que você não consegue ouvir a voz de Deus. E aí você decide aquilo que você deseja, não aquilo que Deus tem para você. Você está aí? Amém. Não me olha com cara assustado não, hein? Amém? Eu peço ao Senhor nessa noite que Ele nos dê sabedoria. Eu peço ao Senhor nessa noite que essa sabedoria, ela possa vir sobre nós. Um homem sábio, ele não toma qualquer decisão, tudo o que ele faz. Uma mulher sábia, a Bíblia é tão perfeita que ela diz o seguinte: a mulher sábia, ela edifica o seu, e a insensata destrói com as próprias. Então nós percebemos que a sabedoria é o que nós temos de mais valioso. Vocês mulheres, entendam uma coisa em nome de Jesus. Deus deu a vocês um poder muito forte, de ter a sensibilidade de coisas que nós homens não temos. E se vocês forem mulheres sábias, mulheres que meditam neste livro, e tomam as decisões baseadas neste livro, eu posso garantir para vocês em nome de Jesus,
que tudo aquilo que vocês desejam para a família de vocês vai acontecer em nome de Jesus. Agora, se vocês agirem como mulheres tolas, insensatas, que não pensam, todas as tuas decisões vão te levar a uma consequência, porque entenda uma coisa, a Bíblia é clara, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Tudo que você fizer na tua vida, tudo que você fizer, você vai colher. Se você semear coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você semear coisas ruins, tenha convicção no teu espírito, a conta um dia vai chegar. Eu sempre uso como exemplo o sinal. Você passa no sinal vermelho, passei no sinal vermelho. Deixa para lá. Mas daqui a alguns dias está chegando um telegramazinho lá na tua casa. Por quê? Porque você infringiu uma lei. E se você infringiu uma lei, automaticamente vem uma punição para você. Assim é o mundo espiritual. Creia no teu espírito. O mundo espiritual, ele é muito mais real do que o mundo físico. Eu hoje, aqui de cima deste altar, eu olho para você e eu consigo te ver e você me enxergar. Mas o mundo espiritual, ele é muito mais real do que o mundo físico. O mundo espiritual, queira você ou não, ele existe e ele é real. Quando você se deita com uma pessoa, na verdade você está infringindo uma lei que Deus colocou sobre você. E automaticamente virá uma consequência sobre a tua vida, queira você ou não. Deus, eu me arrependo, Deus me perdoa. Deus, na hora que você orou, Deus te perdoou e Deus entendeu o teu coração, mas a conta chega. O perdão de Deus é uma coisa, mas a conta é outra coisa completamente diferente. Nós já tivemos situações na igreja de pessoas completamente arrependidas de terem feito algo, e nós intercedemos, oramos a Deus pedindo para que o Senhor tivesse misericórdia. Em alguns momentos tivemos êxito, mas em alguns não teve jeito. Porque a palavra de Deus, ela é clara. Aquilo que o homem semeia, ele colhe. E o que tem faltado nos dias de hoje sobre a humanidade é sabedoria. É sabedoria. Repare que, eu não sei você, mas eu gosto muito de pensar. E eu quando medito na Bíblia, a Bíblia diz que nós somos feituras de Deus, amém? Sim ou não? E às vezes eu me pergunto, por que tanta diferença entre uma pessoa e outra? Por que uns conseguem alcançar a plenitude da felicidade e outros não conseguem? E quando você vai refletir, normalmente, nem sempre, mas normalmente, essas pessoas que conseguem avançar, essas pessoas conseguiram entender quem elas são. E elas conseguiram passar por degraus em degraus até alcançar aquilo que elas queriam chegar. Outros acharam que não eram capazes, não têm valor nessa vida e que nunca serão felizes. E automaticamente, a tristeza, a angústia, a infelicidade se apoderou dessas pessoas. Deixa eu te dizer mais uma coisa nessa noite. A felicidade está dentro de você. A felicidade nunca foi encontrar alguém para te fazer feliz. A felicidade sempre foi você entender quem é Jesus Cristo e aonde Ele mora em você. Quando você sabe quem Jesus é e o que Ele faz dentro de você, automaticamente a felicidade, ela é estampada no teu rosto. E você, ao invés de buscar a felicidade em outro, você começa a levar para outro aquilo que você carrega. Eu sempre digo que eu nunca casei com essa mulher para que ela me fizesse feliz. Eu sempre casei com ela para que eu fizesse ela feliz. Porque eu entendi que a Bíblia diz que o homem ele é o sacerdote do lar. E Deus me entregou uma mulher para que eu pudesse constituir uma família e ser um pai para a vida dos meus filhos. Pai não é aquele que paga a escola, pai não é aquele que fica dizendo isso ou aquilo, não. Pai é aquele que é presente nos piores momentos de uma criança. Pai é aquele que busca entender e compreender quais são os problemas do seu filho. Pai é aquele que deseja a todo instante não só buscar as coisas de fora, mas principalmente as coisas de dentro. A tua felicidade, pai, não está aí para fora trabalhar igual um louco para dar o melhor para a tua família. Isso é bênção. Mas o que a tua família quer de você não é dinheiro, é atenção. O que a tua família quer de você é carinho, é amor. Mãe,
Você que por diversas vezes esquece dos teus filhos para cuidar da tua beleza externa. Isso é bom, mas isso não vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é você cuidar do teu interior. A Bíblia diz que nós somos vasos de barro, que nós carregamos uma verdadeira essência dentro de nós. Então, mãe, antes de você pensar em cuidar da tua beleza, cuide daquilo que Deus entregou nas tuas mãos para cuidar. Porque a Bíblia diz que aquele que não sabe cuidar daquilo que é pouco, não vai saber cuidar daquilo que é muito. Você ainda está aí? Chegou um tempo de nós, igreja, revolucionarmos esse mundo. Chegou o tempo de nós estamparmos para o mundo quem realmente somos em Cristo. Não porque somos diferentes, não. Não somos nada, somos simples, simplesmente precisamos ser simples e direitos. Mas nós complicamos tudo. E nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos descomplicar. Amém. Nós não vamos mais atrapalhar o processo de Deus na nossa vida. O sonho de Deus sempre foi habitar em nós, mas não habitar simplesmente por habitar, mas foi nos transformar. A vontade de Deus é nos transformar. Quando nós estivermos diante de uma situação, não agirmos como tal, mas compreendermos que o nosso temor é o Senhor, e que automaticamente o princípio da sabedoria, a sabedoria é adquirida por nós, e aí, ao invés de nós tomarmos uma decisão, tomamos outra completamente diferente. Eu tenho um grande amigo meu que está ali em cima, e às vezes quando eu tenho que tomar alguma decisão importante na minha vida, eu chamo ele para tomar um café. A gente não se vê sempre, mas eu costumo dizer que os verdadeiros amigos não precisam se ver todos os dias. Eles podem se ver até esporadicamente, mas quando você tem certeza de que aquela pessoa é teu amigo de verdade, você chega diante dele, porque a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas eu não vou me aconselhar com pessoas ímpias, nada contra, mas eu não fico me aconselhando com ímpio. Eu vou me aconselhar com um justo. Eu vou me aconselhar com pessoas que compartilham da mesma fé que a minha. Eu vou me aconselhar com pessoas que têm experiências tantas quanto eu, e talvez outras até maiores. Por isso essa noite eu te peço em nome de Jesus, com sabedoria, escolha as tuas companhias. Escolha as pessoas a qual você anda. A palavra de Deus em 1 Coríntios, se não me falha a memória, capítulo 15, versículo 33, diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Aquele ditado que a tua mãe sempre te falou: quem anda com porcos, farelo? Fala mais alto, farelo? Foi tirado de 1 Coríntios. A Bíblia é o manual da vida. Escolha as tuas decisões. A sabedoria, ela é de todas as em todas as áreas da sua vida, não é só sentimental, mas é financeira, é amorosa. Todas as áreas da sua vida, você precisa de sabedoria que venha do alto, porque quando você tem uma sabedoria do alto, as tuas decisões são acertadas e automaticamente os resultados chegarão à tua vida. Amém. Nós temos pedido a Deus algo muito grande. Nós temos pedido a Deus e as coisas estão convergindo para aquilo que nós temos pedido, mas a nossa oração nesses últimos dias tem sido: Senhor, não nos permita ser enganados. Nos mostre aquilo que realmente Tu tens para nós. Não deixa que nós venhamos tomar nenhuma decisão. Sabe por quê? Porque aquilo que parece bom aos nossos olhos nem sempre é vontade de Deus. Às vezes sonhamos e pedimos coisas para Deus, e às vezes nos deparamos com coisas tão grandes e achamos: opa, isso vem de Deus. Não, nem sempre vem de Deus. O inimigo, ele nunca vai se apresentar como inimigo de chifre, com rabo e com tridente. Nunca. Ele vai se apresentar da melhor forma, e principalmente a forma que você imaginou no teu pensamento. Ele sempre vai se apresentar para você da forma que você sonhou. Sabe por quê? O engano, ele é muito parecido com a verdade, mas engano é engano e verdade é verdade. A Bíblia diz que Ele é a própria verdade. Nele não há sombra de variação. Aquilo que Ele determinou precisa acontecer. Tudo que Deus faz é perfeito.
Eu quero que você nessa noite, você assim absorva aquilo que eu estou te dizendo, não porque eu estou te dizendo, mas sim porque a Bíblia diz. O que Deus tem para a tua vida é algo muito maior do que você imagina. A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos Ele, Ele nos escolheu. A Bíblia diz que quando Ele nos chamou para que nós possamos dar muitos frutos. Em João capítulo 15 fala da videira, que nós somos os ramos. Nós somos enxertados na videira. Quem é a videira? Jesus. E a Bíblia diz que todo ramo, toda árvore que não dá fruto, ela é cortada. Deus te chamou, Jesus te chamou para você dar muitos frutos. Pastor, que frutos são esses? Frutos de fé, frutos de ousadia, frutos de amor. Deus te chamou para você compartilhar com os outros aquilo que você vive. Deus não te chamou para você guardar para você aquilo que você vive. Eu tive a oportunidade nesse final de semana de ir para um lugar, junto com alguns homens aqui dessa igreja que me convidaram. E tivemos na sexta-feira um momento ímpar, onde o Espírito Santo nos envolveu e um monte de marmanjos chorando de soluçar. E ali, juntos, compartilhamos ideias e começamos a perceber que na verdade não somos nada, mas somos carentes da glória dele. Quanto mais você conhece esse livro, creia no que eu estou te dizendo. Quanto mais você conhece esse livro, menos chance você tem de ser enganado. Quanto mais você conhece esse livro, menos Satanás tem poder sobre a tua vida. Porque quando você está diante de uma situação, você percebe claramente, através desse livro e através do Espírito Santo de Deus na sua vida, você percebe claramente aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. José, ele foi levantado governador do Egito depois, no final. Você não vê José em momento nenhum indo lá na casa de Potifar, batendo na porta e dizendo que queria ter um particular com a mulher de Potifar. Porque afinal de contas foi aquela mulher que disse que ele havia seduzido ela e ele havia ido para a prisão por causa dela. Você não vê José batendo lá e falando assim: ei, agora eu sou governador, diz agora o que você falou de mim. Você não vê José fazendo isso. Por quê? Porque o patamar espiritual de José era muito mais elevado do que o patamar espiritual daquela mulher. Muitas pessoas vão tentar se levantar para destruir alguma coisa na tua vida, mas tenha misericórdia delas. Sabe por que elas fazem isso? Porque na verdade elas queriam ser você. Muitas pessoas que tentam te destruir, eles tentam te destruir porque na verdade eles queriam ser você. Porque ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. Ninguém. Só vão tacar pedra em árvores que dão frutos. E quanto mais frutos você dá, mais pedrada você vai levar. E deixa eu te dar uma notícia em nome de Jesus. Esse livro diz que quando você é amigo de Deus, você é inimigo do mundo. Se você não está incomodando o mundo, alguma coisa de errado você está fazendo. Se você é uma pessoa crente, mas que todo mundo que não é apaixonado por você. Quando eu digo apaixonado, não estou falando de paixão, de sentimento, mas que não se incomoda com aquilo que você carrega dentro de você, alguma coisa está errada. Nós não fomos chamados para agradar ninguém. Nós fomos chamados para trazer luz para o mundo. Existem pessoas cegas que estão com vendas nos olhos e que não conseguem enxergar. Eu hoje pela manhã também eu disse que se pegar uma venda, colocar nos meus olhos e me girar aqui, daqui a pouco me largar, talvez eu esteja olhando para lá e achando que estou pregando para vocês. Por quê? Porque os meus olhos estão vedados. Agora, quando tudo isso é tirado, quando as escamas caem dos nossos olhos, quando as escamas caem dos nossos olhos, nós percebemos claramente aquilo que nós precisamos fazer para o Senhor. Seja apaixonado por Jesus. Faça de Jesus o maior amor da sua vida. Não seja um crente que vem para a igreja com uma Bíblia debaixo do braço e diz: a paz do Senhor. Não. O irmão Vicente, sai daqui, eu vou visitá-lo. Ele tem 80 anos de idade. Ele é um senhor que anda até com um pouco de dificuldade. Ele vem a todo culto. Ele vem andando devagarzinho, ele chega aqui na igreja. As pessoas às vezes estão conversando, ele vai lá para o cantinho, lá na cadeirinha dele, ele se ajoelha, bota o joelhinho dele lá e começa a clamar a Deus sozinho. Amém. Glória a Deus. No meio da pandemia, um dia eu estava aqui na igreja, de repente,
pastor, o irmão Vicente trouxe aqui. Eu falei, o que é isso? Ele trouxe o dízimo dele. Eu falei, uau. Sabe por que ele faz isso? Não é porque ele é bonzinho, não. É porque ele entendeu quem é Jesus na vida dele. Ele é apaixonado por Jesus. Ele gosta do pastor Léo, mas ele é apaixonado por Jesus. Jesus é tudo na vida dele. E aí, por ser tudo na vida dele, ele se dedica de todo o seu coração e ele não mede esforços para estar na casa do seu Senhor. Oração 6 horas da manhã, está o irmão Vicente. Oração à noite, segunda-feira, 20 horas, está o irmão Vicente. Campanha de... está o irmão Vicente, está o irmão Vicente, está o irmão Vicente. Culto de mulheres, estava o irmão Vicente lá. Você acredita nisso? Aí eu vi ele aqui, eu falei, não, irmão Vicente, é só de mulher. Pegamos ele e fomos levar para comer uma pizza. Culto jovem, está o irmão Vicente, 80 anos, está o irmão Vicente no culto jovem. Eu não sei se ele está me ouvindo, mas eu quero, se estiver, eu quero que você saiba que nós chamamos, irmão Vicente. Glória a Deus. Lembra quando você começou a namorar sua esposa, o seu marido? Lembra? Não tinha esforço. Não tinha esforço. Eu lembro quando comecei a namorar minha esposa, ela morava na ilha. Eu saía da Barra, eu ia na ilha, buscava ela em casa, voltava para a Barra, assistia filme, saía para jantar, levava ela de novo na ilha, deixava na ilha e voltava para casa. Sabe por quê? Amarradão. Sabe por quê? Porque a gente está apaixonado. E quando a gente está apaixonado, não tem esforço. Se tivesse que fazer isso 4 vezes mais, faria com certeza. E eu te pergunto, por que algumas vezes você está cansado e você acha que não deve ir para a casa do Senhor? Por que em alguns momentos te convidaram para ir numa festa e você acha que essa pessoa é mais ilustre do que o teu Deus? Eu não quero que você seja radical, mas eu quero que você adquira sabedoria. A sabedoria, ela não se compra. Sabedoria não custa. A sabedoria é adquirida, diz a Bíblia. E para você adquirir sabedoria, é só você negando e pagando um preço. Quando você lê a Bíblia fala sobre oferta. Sabe qual é a maior oferta que existe? Não é carro e não é casa. A maior oferta sou eu, a maior oferta é você. Amém. Quando a Bíblia fala em Romanos capítulo 12 sobre um sacrifício vivo e eficaz, nós somos a verdadeira oferta. Apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Amém. Que é o nosso culto racional, diz a Bíblia. Então você é a maior oferta. Se você ama o Senhor, pare de usar palavras e mostre para Ele através do temor ao Senhor, porque é o princípio da sabedoria. Tema Deus. Quando você for tomar alguma decisão, antes de tomar, creia nisso, porque foi assim que um dia a minha vida foi transformada. Porque o pecado, ele habita em nós. Romanos capítulo 7, Paulo diz o seguinte: o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, mas o bem que eu quero fazer, eu acabo não fazendo. E a Bíblia continua dizendo em Romanos capítulo 7 que o pecado, para ele se apresentar como pecado, primeiro ele se apresenta como bom, para depois ele se apresentar como pecado e ser extremamente maligno. É o que está escrito lá em Romanos capítulo 7, pode ler. Então o pecado se apresenta como bom. Aí você acha que o pecado é bom e depois ele se apresenta da forma que realmente ele é. E quando você percebe, ele é extremamente maligno. Ele destrói a tua alma e o teu ser. Que essa noite o Espírito de Deus possa pairar sobre a tua mente e revelar para você que eu e você necessitamos de uma única coisa, chamada sabedoria. Não a sabedoria terrena, mas a sabedoria que vem do alto. Entenda uma coisa, cultura é diferente de inteligência. Uma pessoa que estuda em escolas boas, que lê muitos livros, que fala alguns idiomas, essa pessoa é culta, mas não quer dizer que ela é inteligente. Sabedoria é completamente diferente das duas coisas, porque a sabedoria você não adquire aqui na terra. A verdadeira sabedoria você adquire somente em Deus. Salomão, depois de viver tudo o que ele viveu, ele percebe que tudo era muito simples e que nós que complicamos todas as coisas.
Por isso, nessa noite eu te peço em nome de Jesus, vamos descomplicar aquilo que já está complicado. Existem pessoas que têm tudo para ser feliz. Tudo. Mas você percebe que elas entram dentro de um processo. Elas começam a buscar coisas que elas não precisam buscar e elas começam a dificultar aquilo que na verdade está muito fácil ser resolvido dentro delas. A única coisa que elas precisam é se envolver com Deus, ser apaixonado por Ele, chamar Jesus para ser o amor da sua vida, e automaticamente todas as coisas vão clarear diante da sua mente e as decisões vão ser acertadas. Eu, quando aceitei andar com Jesus, eu aceitei andar porque eu queria uma transformação genuína. Eu tinha tudo o que um homem gostaria de ter, mas eu não tinha nada. Aparentemente não me faltava nada, mas no fundo me faltava tudo. Todos os lugares que eu queria ir, eu conseguia ir. Todas as coisas que eu queria comprar, eu conseguia comprar. Tudo aquilo que eu desejava, eu conseguia ter. Mas eu, quando chegava em casa nas madrugadas, eu me deparava sozinho, eu e ele no meu quarto. E depois de ter vivido uma noite intensa de prazeres, eu chegava em casa e eu percebia como eu era sozinho. E eu chorava, e uma dor dentro de mim, minha vontade era gritar, porque no fundo eu vivi tudo o que eu queria viver, e agora eu estava me perguntando por que eu estava assim. E um dia, você que reclama do trânsito, preste atenção em nome de Jesus. Eu conheci minha esposa no trânsito. Comece a olhar para o trânsito com mais carinho, vocês que são solteiros. Amém? Meu cunhado também, o Reinaldo também conheceu minha cunhada. Essa família tem um mistério no trânsito. Tem algum mistério no trânsito dessa família aí. Então um dia, Deus me permitiu voltar para a casa dele. Meu pai me convidava tanto, eu não queria mais saber de nada de tudo aquilo. Aí eu aceitei ir para a casa de Deus. Quando chego na Vila do Pan, tudo parado. Aí eu paro do lado de quem? Da abençoada. Ah, imagina, nem olhou, imagina. Tá aqui à toa, né? Nem olhou, imagina. E aí acabou que nos conhecemos, trocamos telefone. E eu lembro que isso foi numa quarta-feira, nos falamos bem rápido. Depois não nos falamos mais. Na segunda-feira, quando eu liguei para ela, estava orando, pedindo a Deus um homem de Deus. E eu já não aguentava mais aquela vida, eu queria uma transformação. Saímos na terça-feira para almoçar. Ficamos conversando, e eu estava 4 anos afastado de Deus. Quando acabou o almoço, eu falei para ela assim, eu preciso te pedir uma coisa. E ela, achando que seria um beijo ou coisa parecida, falou, não, depende. Eu falei, não, nada do que você está imaginando. Apesar de estar louca para beijar, né? Ela falou assim, depende. Eu falei assim, não, eu só quero te pedir uma coisa. Eu só quero orar. Há 4 anos que eu não tinha uma relação com Deus de intimidade. Eu dentro do carro, eu lembro como se fosse hoje. Eu dei as mãos para ela e eu falei, Senhor, não me deixa mais errar. Eu já tentei várias vezes e todas as vezes que eu tentei, eu errei. Se essa mulher, só vi os olhos dela regalados, se essa mulher é a mulher que o Senhor separou para mim, coloca algo diferente no meu coração. E coloca no coração dela. Confirma se realmente vem de ti essa relação. Se não vier, eu te peço nessa tarde, não deixa que nada aconteça entre nós. Foi ou não foi? Acabei de orar, ela estava chorando. Saí, fui para o meu trabalho, ela foi para o dela. Começou um sentimento dentro de mim que eu nunca, ou melhor, não vou dizer nunca, mas que eu não tinha vivido já há muito tempo. A minha agenda, ela é testemunha, meu telefone só tinha nome de mulher. Eu nunca senti nada por nenhuma daquelas ali, o que estava fazendo dentro de mim, mexendo comigo. Eu fui para o meu trabalho, eu não parava de pensar nela, e depois ela me disse que não parava de pensar em mim.
à noite, fomos para o cinema. Eu saí do cinema, minha mãe sempre me ensinou: meu filho, você quer conhecer uma mulher? Conheça a família dela. Loucura que eu estou te dizendo, mas as coisas de Deus são loucuras. Saímos do cinema, eu falei assim: eu quero conhecer tua mãe. Ela: como assim? Eu falei: quero conhecer tua mãe. Me levou até a Ilha do Governador, levei ela em casa. Quando chegou em casa, a mãe dela veio. Quando a mãe veio, eu me apaixonei pela mãe dela pela primeira vez. Se tornou uma segunda mãe para mim. 1 mês e meio, colocamos um anel na mão direita. 7 meses depois, quase 7, 6 e pouco, subimos no altar e dissemos um para o outro: eu vou cuidar de você até a morte. Durante a nossa trajetória na vida, tive vários momentos na minha vida, e ela também, de desistir de tudo isso. E eu me lembrava sempre daquele dia que eu disse para o meu Deus que eu iria cuidar dessa mulher até a morte. Fruto dessa relação temos 3 meninos: João Vitor, Léo e Davi. Durante toda a caminhada tivemos alguns momentos que você leu comigo, de dificuldade. Tivemos momentos de alegria, mas até aqui nos sustentou o Senhor. O que eu quero te mostrar, só para fechar, é que uma vida ela não é perfeita. Você leu comigo que não existe perfeição. Quem falou isso não foi o pastor Léo, mas foi Salomão. Mas uma vida com Deus, ela é muito mais prazerosa do que de tristeza. A alegria que você sente só o fato de você acordar cedo e saber que tem um Deus com a mão estendida sobre a sua vida, te guardando e te livrando de todo mal. Livramento esse que por diversas vezes você não vê. É tempo, igreja, de nós despertarmos. Despertarmos de um sono pesado que estávamos vivendo e acordarmos para viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Que o Espírito de Deus fale ao teu espírito nesta noite. A minha oração é que a criatura criada por Deus que está dentro de você possa despertar nesta noite. E que você compreenda que Jesus, ele não te chamou para sentar numa cadeira e fazer parte de um grupo. Jesus te chamou para fazer a diferença nessa terra. Que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus.